Velozes e Furiosos 5 com certeza foi um dos filmes mais marcantes para a franquia, em especial por seu lançamento ter superado os filmes anteriores em questão de bilheteria, e também por marcar uma grande mudança de temática já estabelecida nos filmes anteriores. O estilo tão icônico de corridas de rua ilegais foi subitamente trocado nesse filme para a introdução de um clima diferenciado, sendo o foco não necessariamente os carros, mas sim a conclusão dos objetivos dos personagens do longa. É claro que os carros e a velocidade não foram retirados completamente da história, mas acabaram ficando em segundo plano, dando maior foco, ainda que isso tenha sido feito de maneira superficial, na trama envolvendo os personagens e na ação em si. Será uma das cenas mais icônicas do longa, um duelo entre Dominique e Luke Hobbs. Comparado aos filmes anteriores da saga, nesse longa, os carros são mais como uma espécie de ferramenta para a conclusão dos planos de roubo deles, existindo poucas cenas que possam ser consideradas uma corrida de verdade, como estávamos acostumados no passado. Uma das características prometidas para o filme que despertou um grande interesse por parte dos espectadores brasileiros, com certeza foi o fato de que o longa seria ambientado na cidade do Rio de Janeiro. Contudo, ao assistir ao filme, encontramos várias incongruências que divergem da realidade do local, da ambientação do lugar, transformando quase que completamente o Rio de Janeiro em uma versão possivelmente imaginada pela maioria dos estrangeiros, que já olhavam para o Brasil de uma maneira estereotipada. O filme se passa tempos depois dos acontecimentos de Velozes e Furiosos 4. De cara, vemos que Dominique foi preso e estava sendo transportado para a prisão. Entretanto, o veículo de transporte acaba sendo interceptado por sua irmã Mia e seu amigo Brian, que capotam um ônibus com seus carros e fogem com Toretto. Após isso, eles decidem se refugiar na icônica cidade do Rio de Janeiro e acabam se envolvendo em um roubo de carros apreendidos pela polícia, onde o homem que acolheu eles, Vincent, estava envolvido. Secretamente, os homens que foram com eles estavam de olho em um Ford GT40, que continha um chip que, por sua vez, trazia informações sobre as finanças de todos os esquemas legais de Herman Reyes, uma espécie de chefão do crime do Rio de Janeiro. Após esses acontecimentos, eles investem em roubar o dinheiro do sujeito, em parte para se libertarem daquela vida de marginais, e para ter vingança sobre Reyes, já que este torturou Toretto e Brian, ameaçando Mia no processo. Não precisamos ter extenso conhecimento sobre o Brasil, em específico sobre a cidade do Rio de Janeiro, para notar as enormes incongruências apresentadas durante o longa e a estranheza de certas cenas. A mais evidente de todas, provavelmente é a existência de um deserto, mostrado na cena em que os personagens roubam um trem em movimento, ambiente esse que não faz parte da realidade das regiões brasileiras, sobretudo a do Rio de Janeiro e de seus arredores. Outros detalhes pequenos ficam bem evidentes ao longo do filme, e nos trazem um sentimento de descuido dos produtores para o comprometido país de origem da obra, não somente por conta da ambientação, mas também pela falta de personagens realmente brasileiros, até mesmo dentre os personagens que deveriam ser brasileiros. O filme em si, na verdade, foi gravado em sua maior parte na cidade de Porto Rico e nas favelas presentes no lugar, assim também como em outros lugares do mundo, como fica evidente na cena do roubo ao trem. Enquanto isso, o próprio Rio de Janeiro, de certa forma, serviu apenas de nomenclatura para o lugar onde a história se passaria. Esse recurso de gravar cenas em outros lugares do que o prometido serve para trazer novas cenas marcantes ao filme, mas não é necessariamente isso que acontece com Velozes e Furiosos 5. Mesmo que o roteiro não tenha como foco apresentar o lugar em detalhes precisos, o filme peca muito na construção de uma cultura mais brasileira, nas cenas que realmente são muito importantes, que tenham essa característica. E ainda por cima, em determinados momentos, a aparência transparecida pelos produtores reflete certos estereótipos que são comuns para os de fora do país, como a sexualização do lugar, por meio de uma parcela de cenas com mulheres com poucas vestimentas, até mesmo em locais não convencionais, e também sobre uma gigante taxa de corrupção do local, que ainda que seja existente na nossa realidade, foi exacerbada em uma quantidade avassaladora. O filme em um todo é uma grande obra de ação, contando lutas e perseguições vibrantes e até mesmo memoráveis para a franquia, pecando majoritariamente na falta de verossimilhança com o local em que se passava o filme. O que não foi repetido da mesma forma em outros filmes da franquia, como em os anteriores a esse, que se passou em Tóquio, no Japão. Os motivos para não terem gravado inteiramente no Brasil se devem aos melhores incentivos financeiros oferecidos por Porto Rico, e intuitivamente, por uma maior facilidade na produção das cenas, pelo maior controle sobre os locais em que seriam gravados. Basicamente, as cenas aéreas mostrando lugares icônicos do Rio e a chegada de Luke Hobbs ao Brasil são as únicas cenas usadas para justificar o uso do Rio. De certa forma, foi um desrespeito por parte dos produtores, tanto com relação ao Rio de Janeiro quanto por Porto Rico, já que o primeiro praticamente foi usado apenas em parte, tirando dele boa parcela da cultura viva e agregando valor à visão do Rio de Janeiro como um lugar inundado de corrupção, e também com Porto Rico, por usar parte da cidade para representar outro lugar, sem também dar o devido respeito à cultura local. O filme ainda tenta introduzir uma discussão sobre família e o sentimento natural de proteção da mesma quando existem fortes sentimentos por ela, e a necessidade e drama da busca pela liberdade daquela vida à margem da lei. Essas discussões são introduzidas por alguns diálogos e é também representada especialmente por Toretto e sua busca de vingança. No entanto, essas discussões não são aprofundadas ao longo da história, se tornando praticamente apenas diálogos comuns entre os personagens e sem tanta importância.
No entanto, vemos que Toretto, ao refletir sobre suas ações do passado e que colocava em risco a vida de sua própria irmã, que estava grávida, desiste parcialmente do seu objetivo de vingança e decide que se esforçaria para tirar todos daquela situação, usando o dinheiro do roubo para serem libertos daquela vida. Outro fator que prejudica a narrativa é o próprio, entre aspas, vilão do filme, Hermann Reyes, em especial por sua caracterização clichê hollywoodiana, que nos lembra um clássico mafioso que controla toda a cidade por seus esquemas de dinheiro e tem a polícia sobre seu poder. O roteiro, ao construir o personagem, provavelmente se inspirou nas já existentes milícias que imperam em algumas comunidades do Rio de Janeiro, decidindo transformar Reyes em uma espécie de líder de uma delas, funcionando de uma forma semelhante às reais que atuam no local. Contudo, o poder que o sujeito tem sobre a cidade é incongruente com o que se passa na realidade, já que esses grupos na vida real não costumam ser tão abertamente expostos, em especial sobre suas ações, e a própria polícia do lugar foi criada de uma maneira que nos remetam às unidades corruptas já criadas e bem estabelecidas em outras obras norte-americanas. Além disso, o personagem nem mesmo é, dentro do enredo, um criminoso brasileiro, sendo o inglês visivelmente sua língua nativa, com o mesmo falando português, entre aspas, de forma amadora, o que ironicamente poderia ser corrigido pelos produtores usando uma simples dublagem em português das falas do ator, o que inclusive foi feito em outras partes do longa. Quando Toretto e seu grupo atacam um dos locais que guardavam o dinheiro de Reyes, fazendo com que a ameaça que eles representavam fosse relevante para ele, o sujeito rapidamente reúne todo o seu dinheiro dos outros locais descobertos pelo grupo e o guarda em um batalhão da polícia militar. Embora fique estabelecido que a polícia da região era corrupta, é de se estranhar que absolutamente todos os policiais pudessem ser complacentes com as ações ilícitas de Reyes e sua dominância declarada. Ainda que na vida real, os relatos de corrupção por parte da polícia sejam reais e muitas vezes possam partir de membros de alto escalão da instituição, a forma como ela foi representada no filme é assédio aceitável para essas práticas, já que até mesmo um cofre para uso único de Reyes foi instalado na instituição, o que com certeza traria questionamentos ao uso do objeto de pessoas de fora do círculo corrupto do lugar. Em seguida, Toretto e seu grupo são presos pela equipe de Hobbs, e enquanto estavam sendo transportados, são atacados pelos homens de Reyes, que acabam matando toda a equipe do agente, sendo salvo ironicamente pelas pessoas que ele esteve esse tempo todo perseguindo e combatendo. Movidos por vingança, eles ajudam o grupo de Toretto a roubar o cofre de Reyes, o que culmina em uma das cenas mais memoráveis da franquia, e de certa forma, uma das que mais marca a mudança de temática que os produtores queriam empregar, com uma frenética perseguição da polícia e com Brian e Toretto usando o próprio cofre para eliminar a maior parte dos policiais que os perseguiam. O filme poderia ter sido muito melhor trabalhado, ainda que gravado em um lugar externo ao de origem, inclusive contratando atores efetivamente brasileiros para fazer algumas participações em papéis essenciais, como o da policial Helena e como o próprio Reyes, o que agregaria ainda mais valor e mais peso sobre o enredo do filme. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.